porque eu estou há quase um ano sem cortar o meu cabelo e fazer luzes nele e o que isso tem a ver com identidade. Oi, eu me chamo Rossana e eu estou aqui para compartilhar um pouco mais sobre a transformação que eu tenho vivido desde o dia em que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Logo no início da minha jornada com o Senhor, Ele me fez um convite para que eu pudesse ficar 3 anos sem cortar e sem pintar o meu cabelo. Imagina a minha reação. Haviam quase 15 anos ou mais que eu era loira, então eu já nem sabia mais o que era ter esta cor de cabelo. Mas era exatamente por isso que o Senhor queria que eu fizesse esse processo. Ele queria que eu me encontrasse com a Rossana que Ele me criou para ser. É interessante porque eu precisei ser encontrada por Jesus para que eu pudesse me encontrar. Talvez quantas mulheres estão perdidas de si. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora já nem sabe mais quem você é. Já nem se lembra mais da sua essência, de quem o Senhor te criou para ser. Talvez você hoje seja uma colcha de retalhos, assim como um dia eu me senti. Uma parte diferente da outra e um pedacinho de cada pessoa que passou pela sua vida. E por muito tempo, por longos anos, eu fui a Rossana que os outros me diziam que eu era. Por muitos anos eu fui a Rossana que era alguém através dos seus traumas e das suas feridas. Mas existia um plano melhor para mim e graças a Deus por isso. O Senhor queria que eu me enxergasse e Ele queria desconstruir aquela Rossana para me revelar quem Ele havia me criado para ser. Então nós começamos esse processo. Eu confesso que no início foi bem difícil. Eu me achei feia, eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Muitas vezes eu chorava. E eu falava, Senhor, eu não me vejo aqui. Eu precisei de ser apresentada através dos olhos dele. Eu precisei me ver nos olhos dele. No reflexo do olhar dele, eu pude ver a Rossana que ele me via antes mesmo que eu me enxergasse dessa forma. E isso é lindo. Não tem nada tão lindo como isso. Porque a falta de identidade, ela nos leva a fazer escolhas, a permanecer em ambientes, a nos anularmos, a nos calarmos por não sabermos o nosso real valor. A falta de identidade, ela não impacta só um relacionamento, só a nossa família, ela impacta o seu trabalho, ela impacta a vida dos seus filhos, do seu esposo, ela impacta a vida dos seus maridos e do seu marido, perdão, e principalmente a sua vida. E eu não imaginava que era tudo isso. Eu não imaginava que as minhas escolhas, o fato de muitas vezes eu me anular e tantas coisas mais eram por causa que eu não sabia quem eu era. E não saber quem você é provavelmente não vai te levar a lugar nenhum. Eu não sei se você já assistiu Alice no País das Maravilhas, mas a minha antiga chefe, ela gostava de trazer essa analogia para as alunas e eu quero compartilhar ela aqui. Tem um momento, né, onde a Alice ela está na floresta e o gato está ali na árvore e tem alguns caminhos para ela poder seguir. E ali ela pergunta para o gato, gato, qual caminho eu devo seguir? E aí o gato fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. A falta de identidade é exatamente isso. E a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse andando sempre em círculos e nunca chegando a lugar nenhum. E naquele tempo eu comecei a viver esse processo e eu tive a grata surpresa de começar a conhecer a nova Rossana.
Na verdade, a Rossana que eu já havia sido criada para ser, mas que havia se perdido. Eu fiquei pelo caminho, mas me encontrei. E o Senhor, Ele foi me curando, Ele foi me revelando quem eu era, eu fui entendendo o meu valor, eu fui vencendo obstáculos, eu fui pouco a pouco aprendendo mais sobre a minha identidade, sobre as minhas características, sobre aquilo que eu precisava de melhorar, aquilo que realmente era na minha essência. E o Senhor realmente ele foi desconstruindo muitas coisas e construindo novas coisas em mim. Tá, mas Rô, o que isso tem a ver com você fazer de novo essa parada de não cortar e pintar o cabelo? Na verdade, é que o ano passado, o Senhor ele me convidou para poder me dedicar um ano às coisas dele, inteiramente às coisas dele. E assim eu tenho feito. E logo quando eu entendi que eu recebi, na verdade, esse convite, eu entendi que eu precisava, mais uma vez, ficar sem cortar e sem pintar o cabelo. Tá, mas o que isso tem a ver com identidade e com esse propósito que você está vivendo? Na verdade, ele tem tudo a ver, porque ali o Senhor falou comigo: Rosana, agora eu vou fundamentar as suas raízes, porque ainda existiam algumas arestas que ele precisava podar. E eu não conseguiria enxergar isso se eu não passasse por esse processo. Eu percebi que mesmo o Senhor já tendo trabalhado na minha identidade, em alguns momentos eu ainda me comparava. Lógico que bem menos do que aquela Rosana lá do início, mas ainda tinham algumas comparações. Eu percebi que em alguns momentos a intenção do meu coração de pintar e cortar o cabelo não era porque eu queria me sentir mais bonita, mas é porque eu estava querendo validação. E ali o Senhor começou a trabalhar em mim de que, na verdade, eu não preciso de nada disso, porque eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus. Hoje eu já sei o valor que eu tenho para Ele. Hoje eu já sei quem eu sou nele e eu não preciso mais dessas coisas. Então eu entendi que às vezes o momento, as situações e as nossas emoções, elas fazem com que as nossas vaidades sejam usadas de uma forma errada. Ela faz com que o nosso ego grite bem alto. E o Senhor não tem isso pra gente. Nós precisamos entender e nos colocar no nosso devido lugar. Nem para ir lá para cima demais, de virar soberba e arrogância, e nem também para se inferiorizar. A verdade é que eu não preciso ser validada. A verdade é que eu não preciso que ninguém afirme nada para mim. A verdade é que eu não tenho que me comparar porque eu sou única e você também é única. Você entende que existe uma beleza tão singular em você? Você não precisa se comparar. Você não precisa se diminuir ou até mesmo diminuir a outra pessoa para que você se sinta menos pior, porque eu também já fiz isso. Na verdade, existe tão mais pra gente do que essas coisas assim. E o Senhor começou a me mostrar que a próxima estação que Ele tem pra mim não cabia mais essas coisas. Que eu precisava de entender quem eu era, o valor que eu tenho, para que essas pequenezas que vão nos roubando, né, de nós mesmas no dia a dia, não me afetassem, não fizessem com que eu me perdesse mais uma vez, porque assim, ninguém se perde de uma vez, a gente se perde aos poucos, não é mesmo? É quando você para pensar, alguns anos se passaram e você então nota que já não é mais a mesma. Isso é no casamento, isso é no trabalho, isso é nas amizades, isso é em todas as áreas da nossa vida. É nas pequenas coisas que nós vamos nos perdendo de nós mesmas. Então o Senhor, Ele começou a me alertar e a falar: filha, isso não cabe mais para você. Você não precisa disso. Você não precisa de um cabelo para se afirmar ou para ser validada ou para ser aceita. Você não precisa de um piercing para poder afirmar sua identidade, quem você é. E aqui não é sobre pode ou não pode, aqui não é sobre o que é certo e errado.
aqui é sobre a mensagem que você precisa de aprender quando o Senhor te convida a passar por um processo de identidade. Porque às vezes sim, Ele vai usar o seu cabelo para te mostrar coisas muito mais profundas no seu coração e no seu interior, assim como Ele tem feito comigo. Então eu espero do fundo do meu coração que o Senhor possa falar com você e que você se permita viver esses processos. Talvez, no seu caso, não vai ser o cabelo, mas vai ser alguma coisa que você já tem muitos anos que faz ou deixa de fazer e que aquilo tem sustentado a sua identidade. É porque, muitas vezes, a gente realmente acha que a nossa identidade ela está em alguma coisa específica, mas na verdade ela é muito mais do que isso. E a gente não precisa se limitar a essas coisas. Eu espero mesmo que esse vídeo fale com você, que você entenda o seu valor e que jamais você permita que aquilo que é externo seja maior do que aquilo que é interno. Tchau, fique com Deus e que Ele te abençoe.